Então vamos lá, gente. Super bem-vindos aqui para essa aula que eu adoro. Eu adoro. Meu grande desafio vai ser não passar no tempo, porque quando a gente começa a conversar, e ele vai ser muito interativo, eu quero muito que vocês compartilhem tudo no chat, tá? E nós utilizamos muito a metodologia de perguntas poderosas e instigantes para que nós possamos estar compartilhando a forma que a gente vê, a forma que a gente sente e a forma que a gente age. Então, assim, quanto mais compartilharmos isso, os nossos desafios, as nossas estratégias, as nossas conquistas. Então, o que que nós vamos estar vendo hoje, né? Todo o nosso foco vai ser para trabalhar mesmo, né? Toda essa integração, né? Da nossa carreira, né? Como poder estar equilibrando a nossa vida profissional e pessoal. Esse mundo da gestão, né, do tempo, das escolhas, da produtividade, como juntar alta produtividade com equilíbrio de vida, que é um dos maiores desafios, né, do secretariado. Eu diria de todas as profissões, mas nós temos isso muito, muito alto, esse desafio, e até pelos papéis, né, o nosso estilo, né, de lidar com as pessoas, de cuidar das pessoas e tudo. Nosso foco vai ser totalmente nas táticas C-level, indiferente se você é C-level ou se você ainda não é, mas normalmente se tem a meta, tá? E se você é aluno universitário, futuro do secretariado, se você já é senior, se você acabou de entrar, sem ser informado, ou seja, nós temos a meta de estarmos atingindo cargos C-level para atender os C-levels das nossas organizações, né? Então, que táticas, né, que nós, dentro desse universo, dessa função, né, que são várias categorias que existem desde que você entra na empresa até você atingir o C-level, né? Vamos ter o tempo mesmo para perguntas e respostas e tudo, então por isso eu quero muito que vocês interajam, façam perguntas. Eu vou estar abrindo e em certos momentos e para que vocês me passem as perguntas, tá? Érica, Paulinha, né? Ana Cristina, que são os que estão me apoiando aqui. E aí eu vou estar pedindo que vocês me passem as perguntas, como também as respostas para alguns desafios que a gente vai passar aqui, tá? Então, assim, esse é nosso foco de hoje, né? E acredito que vários de vocês já me conhecem e tudo, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Pepita Soler, né? O mesmo nome do clube, Pepita Secretaries Club, que completa 28 anos, né? É um clube que completa 28 anos, vai completar 50, vai completar 100 anos, porque um clube assim que vive no DNA a reinvenção evolucionária, a reinvenção disruptiva. Nós sempre estamos nos reinventando e mergulhando nesse mundo mesmo de pesquisa, de ensino, aprendizado, aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, a minha área, né, eu sou psicóloga, psicóloga organizacional, a mentora, coach, educadora corporativa, e trabalhei muitos anos no mundo, né, de desenvolvimento, né, capacitação, recursos humanos, como em todo o mundo educacional aqui no Brasil e com formações fora do Brasil também. E eu sou ligada ao Executive Support Magazine, da Lucy Brace, é uma autoridade mundial do secretariado, faço parte do conselho deles, do editorial, e faço parte do World Administrators Alliance, que é excelente, porque junta, integra as lideranças mundiais do secretariado, sempre se reunindo virtualmente a cada 2 anos, presencialmente. Ano passado eu estive na Nova Zelândia, representando o Brasil. Ano que vem estarei na Alemanha, representando o Brasil também. Então é muito bom porque conecta, né, tanto o Brasil, levando tudo que tem de melhor nesse mundo do secretariado executivo, né, quanto porque nós temos, assim, secretárias, secretários extraordinários que deixam sua marca de uma maneira impressionante, quanto trago também o que acontece não só das tendências, né, de pesquisas e tudo, como dos desafios também para fazer essa integração Brasil, né, para o mundo, né, fora do Brasil e vice-versa, né? E também, evidente, né, sou fundadora do Pepita Secretaries Club e, e presidente da Academia Global de Inovação e Secretariado, que é o braço educacional do Pepita Secretaries Club. Pepita Secretaries Club, na realidade, é um clube educacional e de relacionamento que ele é liderado, né, as lideranças são as próprias secretárias e secretários, né, se levam de grandes empresas do Brasil, como temos o Conselho e as embaixadoras, e temos vários hubs dentro da academia, como o hub de New Generations, como o hub das mentoras, temos várias mentoras aqui também, né? Como hubs das instrutoras e daí por diante, como o hub também
do pessoal que está preparando todas as maratonas do pessoal que está em transição de carreira, etc. Tá? Então, assim, só para vocês pegarem, né, quem não me conhece ainda nesse universo, né, eu sou, na realidade, uma educadora, né, uma lifelong learner, isso tá no meu DNA e tudo, né, e principalmente nesse mundo, o mestrado, a minha especialização é no mundo da criatividade, da inovação, da psicologia positiva, da ciência psicologia positiva, inteligência emocional e esse mundo comportamental. E nós temos esse grande desafio dentro do segredo, né, do secretariado C-Level, que é realmente poder lidar, né, com questões que para você poder lidar com isso, nós temos que trabalhar muito o nosso mindset, a forma como nós vemos, né, os problemas, transformamos em desafios e buscamos as soluções, a forma que a gente sente, ou seja, todo esse mundo comportamental, né, na inteligência intrapessoal, interpessoal e tudo, e a forma como você age, ou seja, as tuas estratégias de execução para experimentar várias formas de lidar com esses grandes núcleos, né, dos grandes desafios que nós lidamos em todos os papéis da nossa vida, tá? Nós estamos falando desse mundo e que afeta todos os papéis, tanto os papéis que nós temos no secretariado executivo, como conectora, facilitadora, parceira estratégica, né, dos seus líderes, né, do negócio, como líderes, né? Porque nós somos líderes, temos um poder de influência e tudo, como os nossos papéis pessoais também, porque nós temos que buscar esse equilíbrio para estarmos inteiras com energia, né, plena para poder pensar melhor, agir melhor e poder lidar com nossas emoções de uma maneira com mais centro, com mais equilíbrio, tá? E da mesma maneira que eu criei a comunidade, né, do Pepita Secretaries Club, que hoje em dia nós já temos mais do que 20.000 membros e tudo, porque todo mundo pode se associar gratuitamente, né, à comunidade e tudo. Inclusive, eu vou pedir, Paulinha, coloca o nosso Insta, tá, no chat e o nosso LinkedIn. Eu gostaria que todo mundo que esteja aqui presente conosco, já de imediato, se você não segue a gente no Insta, Pepita Secretaries Club, ou no LinkedIn, tanto o meu pessoal, Pepita Soler, quanto o Pepita Secretaries Club Company Page, sigam, porque nós temos muito material educacional de desenvolvimento, de pesquisas que sempre estamos compartilhando. Então, da mesma maneira que nós temos a nossa comunidade, que hoje em dia já não é somente o Brasil, mas nós temos muitas colegas no mundo inteiro, porque a gente roda muito, tanto virtualmente quanto presencialmente, né? Eu estive agora na África do Sul, um dos maiores eventos presenciais do Executive Support Live, com a palestra, né, a marca extraordinária, e é muito bacana, porque nós aprendemos muito e podemos também compartilhar o que nós temos de melhor e trazemos as coisas novas e que sempre vamos inserindo nos programas da academia, tá? Então, eu faço parte da comunidade do Reinvention Academy, do Wellbeing Institute, que é o mundo da psicologia positiva, do Creative Education Foundation e do Mind Valley, que eu nem vou falar aqui porque é tanta coisa interessante, mas eu gosto muito porque a gente traz muito isso para os programas. Então, vamos lá no nosso calcanhar de Aquiles mesmo, né? Então, assim, eu gostaria que vocês agora escrevessem mesmo no chat tudo que vier na mente, como vocês veem, o que que vocês já passaram, né? Mas eu queria saber se vocês já passaram por esse tipo de situações no trabalho, né? A gente está focando no trabalho, mas, evidente, tudo atinge, como eu disse, todos os papéis que nós desempenhamos, né? Ou como estudante, ou como educadora, ou como escritora, ou como mãe, ou como filha, né? Ou como parceira, ou como namorada, esposa, etc. Tal. Mas a gente foca muito no trabalho, certo? E para podermos realmente ficar muito concreto esses casos e tudo, né? Então, assim, quem aqui já passou, né, com sobrecarga de tarefas, tá? Vai colocando no chat, tal, o que que aparece mais forte para você? Falta de foco, falta de planejamento, né? Acredita que não tem tempo para nada, você sempre que está sempre apagando as chamas do seu trabalho, ou seja, você sai do papel de uma secretária parceira estratégica do negócio e vira o papel de uma secretária bombeiro, bombeira. Vocês sentem, quem já se sentiu uma secretária bombeira? Vai colocando sim ou não, tal, vai colocando no chat, tá? E você já se sentiu sempre a primeira pessoa que chamam para resolver os problemas, de preferência os problemas de última hora? Alguém já sentiu isso aqui? Vai colocando.
você fica perdida sem saber por onde começar e quem deve atender primeiro, caso você tenha mais do que uma chefia imediata, ou não necessariamente uma chefia imediata, porque todos os pedidos, eu imagino que venham de todos os lados, né? E os pedidos desde os pedregulhos bem pequenininhos até as pedras grandes, que têm a ver com os personagens que efetivamente você tem alinhado, que são os teus stakeholders, as pessoas que você efetivamente tem que estar atendendo estrategicamente primeiro. Mas você fica perdida por várias razões, né? Problemas que aparecem por todos os lados, gerenciamento de diversos superiores, alta demanda de tarefas. Vocês sentem isso, essas situações no trabalho de vocês, na vida de vocês como um todo? Vão escrevendo. Vamos vendo se o pessoal coloca sim, né? Ou não sentem nada disso. Então, na realidade, o pessoal está respondendo sim, Paulinha? Então, na Com realidade, certeza. ai, céus, eu fiquei até cansada falando todos essas situações de trabalho, né? Ele vai tirando energia, vai vampirizando. Até antes de você reagir, executar, é tanta preocupação que joga a tua energia para baixo, né? E, e tudo isso, na realidade, o maior problema secretariado hoje é a sobrecarga. A sobrecarga de todos os tipos de pedidos, de todos os modelos de pedidos, etc., pedregulhos, pedras grandes, etc. Vocês se identificam com isso? Esse é um dos maiores problemas no meio do secretariado hoje? Vão respondendo no chat. O que vocês acham que é a origem, né, desse grande problema que todos nós sofremos, né? O que que você acha? Qual é a origem desse problema? Vão escrevendo. Origem desse problema dentro dos nossos estudos, né, e de todo esse movimento, né, de pesquisa, de curadoria, de inúmeros grupos, né, que a gente entra dentro dessas práticas, dessas buscas de estratégias, é um BAP desestruturado. O que que é um BAP? BAP é base, ação e posicionamento. Base é falta de direcionamento para fazer o que realmente importa para você. Ação é exatamente essa cultura de ser bombeira, estar sempre apagando as chamas e resolvendo problemas dos outros. E posicionamento é o tempo vampirizado, consumido pelos outros. Imagem que você pode entregar tudo, né, para a secretária em qualquer momento para que ela resolva de última hora. Ou seja, essa imagem é como se você é a mulher superwoman, tem superpoderes e vão jogando absolutamente tudo de todos os tamanhos e vão tirando você de onde? Do foco. Vão vaporizando o teu tempo, tua energia. Quanto menos energia, menos a tua mente, menos possibilidade de você realmente trabalhar a tua mente criativa, né, para tomar as escolhas necessárias para solucionar e para planejar estrategicamente o que você efetivamente tem de prioridade. E, evidente, aprender a falar não também, tá? Então, a origem do problema é um BAP desestruturado, tá? Então, assim, existem que formas alternativas nós temos para lidar com esse BAP desestruturado, tá? O que você faz diante das tarefas infinitas do seu trabalho, pedidos de todos os lados e com prazos super apertados, ou eu preciso isso, Patrícia, para ontem. Nem é para amanhã, não é um prazo planejado, certo? Para ontem. O que que você faz diante dessas tarefas infinitas? Vão escrevendo o que vocês fazem hoje em dia, tá? De repente, alguns anotam tudo para não esquecer de nada. Faz o que foi pedido primeiro, first come, first go, faz o que chegar primeiro. Tenta cumprir tudo da lista sem fazer uma análise crítica, uma escolha deliberada, um alinhamento, uma negociação, um acordo. Atende a pessoa mais chata do escritório, que fica o tempo inteiro interrompendo você e tirando você do foco, tá? Que fica te cobrando, não necessariamente é os teus stakeholders mais importantes, mas é a pessoa que sabe como importunar e como tirar você do foco, tá? Fica depois do horário de trabalho
para atender a todos, né? Nós temos muito esse mecanismo assim de estamos tão acostumados a sermos tão populares, todo mundo, nossa, a Érica é tão bacana, tão boazinha, tão eficiente, vamos dar para ela que ela vai fazer acontecer, tá? Então, essa cultura, né, de sempre falar sim, 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 ou, de repente, você tenta usar métodos mais genéricos de gestão do tempo e produtividade, tá? Será que isso é suficiente? Na realidade, isso que a gente está falando agora, elas estão focadas na ação, basicamente na execução, tá? Mas isso não é suficiente, tá? Você simplesmente receber uma demanda e na ação, ou seja, você está reagindo. Isso não é proatividade. Não é o quadrante número 2, onde você tem o planejamento, a priorização, a escolha deliberada e outras ações que você vai tendo para você estar mais plena, mais energizada, com um equilíbrio maior de várias dimensões, né? Da tua saúde mental, física, emocional para que você possa efetivamente estar lidando com esses desafios, tá? Então, dentro disso, nós temos a tática C-Level, que ele foca em cima de um BAP, que é base, ação e posicionamento estruturado, tá? A base é exatamente o grande pilar para que a ação e posicionamento tenham um terreno fértil para crescer, para florescer, para ser ações que sejam sustentáveis e que gerem um resultado contínuo, tá? Então, ele tem tudo a ver com esse mundo do autoconhecimento, de você ampliar a autoconsciência de si. Quem é você? Quais são as tuas virtudes, as tuas forças de caráter, os valores que impulsionam você, o teu propósito, a tua história. Quem é você? Quem é você em todo o aspecto, né? Do que você já tem de fortaleza e em todo o aspecto do que você tem como desafiadores, como sabotadores que vão gerando procrastinação, vão gerando várias coisas que, de repente, vão in- influenciar na falta de produtividade e de equilíbrio. Tudo isso é a base da inteligência emocional que abraça os quatro pilares, os dois primeiros, a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal para você lidar com os outros. Então, esse mergulho dentro desse universo, ele é essencial. Se você não entrar nessa jornada de autoconhecimento, autopercepção, você realmente se conectar, qual é essa tua bagagem, né, de vida, o que está funcionando, o que que não está funcionando, onde você está hoje, onde você quer estar amanhã, da sua forma de ser, do teu estilo de viver, o teu estilo de trabalhar, se você conseguir estar desenhando o hoje e o foco da visão do futuro para amanhã, e concretamente estar trabalhando esses passos, esse é o mundo da base, que é o pilar necessário. Sem ele, você não pode florescer os outros dois pilares, que são a ação. Ação, aí sim entra todo mundo, né? E todo o método, né? O quadrante do tempo, e o que que é urgente, o que que é importante, como é feito escolhas, como que você pode desenvolver estratégias para lidar, né? Com esses desafios, né? Ou seja, ferramentas em todo mundo, ferramentas, métodos, o atitudinal, tanto da parte pessoal, comportamental, né? De como que você realmente age, se comunica, se relaciona e tudo, como o desenvolvimento de estratégias de como lidar com esses desafios, ou seja, o teu plano de execução, que entra ferramentas, métodos, estratégias e todo o teu atitudinal, tá? E o posicionamento é totalmente vinculado à tua marca, tá? A tua marca pessoal, profissional, como você se comunica, como você fala sim, como você fala não. Você está efetivamente
comunicando, né, as tuas escolhas, fazendo elas, comunicando, como que você está investindo em construir parcerias estratégicas, criativas, com alto grau de confiança, para que você tenha a liberdade, Emily, de colocar o teu não, o teu limite. Como colocar um não limite se você estrategicamente não está construindo parcerias estratégicas, criativas, sinérgicas? Como que você está exercitando a arte de dar e receber feedback? A negociação do tempo, o alinhamento com o executivo, com as suas colegas. Como que você está construindo essa rede de parcerias, de cúmplices que queiram te apoiar? Você não vive numa ilha, não deve viver numa ilha. Você não pode pensar, não, eu trabalho sozinha. Você até fisicamente pode estar, mas se você efetivamente está vivendo numa ilha, tem alguma coisa muito errada aí, tá? Como que você está delegando? Então, são muitas perguntas, 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 onde, através delas, nós conseguimos ver como, né, vocês conseguem se conectar, como que vocês estão efetivamente lidando com isso, para aí sim, não só desenvolver suas estratégias, mas ouvir as estratégias também de grandes personalidades e tudo, que tiveram as suas conquistas, tiveram suas frustrações e tudo, e que compartilham isso com vocês, que nisso vocês podem ter novas ideias, novas possibilidades. E, evidente, a questão do equilíbrio, né? E você não pode ter alta produtividade se você está esquecendo de lidar com as cinco grandes dimensões humanas, né? As grandes cinco perspectivas, que é, né, a tua perspectiva espiritual, a tua perspectiva física, né? Como que você está trabalhando com o corpo, com a mente intelectual, o lifelong learning, a criatividade, como que você está trabalhando as tuas emoções, a tua saúde emocional, abraçando as emoções positivas e negativas para poder lidar com elas de uma forma melhor. Tudo que é visível, você consegue lidar. Tudo que está invisível, que você não tem consciência, você não consegue lidar, porque ela não é visível para você, percebe? E, evidente, a saúde relacional, né? Se você. Nós somos. Quais são os principais papéis do secretariado? Eu pergunto para vocês. Vão jogando no chat. Quais são os principais papéis de vocês? Tudo que vier na mente vão jogando no chat, tá? Nós somos conectoras? Nós somos facilitadoras? Nós somos mediadoras? Nós somos parceiras estratégicas dos nossos executivos do negócio. Nós somos líderes. Nós somos muita coisa, gente. Nós temos vários papéis dentro do grande papel profissional de secretariado executivo, assessora executiva, né? Vários, são várias denominações, mas dentro do guarda-chuva de um profissional de secretariado. E se você for um profissional de secretariado, se leva ou pretende ser, as responsabilidades, a força da tua marca, do teu papel, ele vai subindo a responsabilidade. Então, habilidades que você tem que estar tanto desenvolvendo, ou que você já tem forte, mas que você tem que estar tirando essa poeira e não permitindo os sabotadores puxarem você para baixo, você tem que fazer isso muito consciente, tá? Então, posicionamento é tudo isso. Esse é o BAP estruturado, da base, ação e posicionamento da tática C-Level, tá? Então, vamos para mais perguntas, tá? E o que que nós podemos fazer para poder efetivamente lidar, né, com isso de uma maneira mais inteligente e mais estratégica, né? O que que nós podemos fazer para lidar com essa sobrecarga no trabalho, tá? O que que vocês fazem atualmente e o que que vocês gostariam de estar fazendo, tá? Então, nós temos várias possibilidades, tá? Várias possibilidades para lidar com isso. Por exemplo, o que que nós podemos estar trabalhando para mergulhar profundamente nesse mundo do secretariado C-Level? O que que nós precisamos, né, efetivamente mergulhar para conseguir lidar com esse mundo, esses desafios? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês.
Primeiro, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, por favor, são os principais papéis que vocês desempenham dentro da organização. E o que que está vampirizando o tempo de vocês? O que que está gerando essa sobrecarga em vocês? Podem começar a escrever. Aqui, nossa, o pessoal já começou a escrever um monte de coisa aqui, agora que eu estou olhando. Ai, nós temos aqui falta de briefing diário com assistente, ok? Então, aqui, nós estamos tá entrando muita coisa da parte do alinhamento com seus executivos, negociação, acordos, metas, alinhamento de metas para fazer as escolhas das prioridades. Nós temos aqui outros, vão colocando efetivamente o que concretamente está incomodando vocês, tá? Medo de dizer não, ok? Medo de dizer não é uma das coisas mais fortes que nós encontramos, as secretárias compartilhando conosco, tá? O que que gera o medo de dizer não? O que que gera o medo de dizer não? Porque grande parte de vocês tem esse medo, né? E muitos são muito acostumados a serem populares o tempo inteiro. Então, existe, né, esse mecanismo de sempre estar falando sim para tudo, mas sem análise efetivamente da prioridade disso. Sem análise de quem está pedindo, quem são esses stakeholders, porque vocês recebem pedidos de todos os lados, certo? Alguém aqui já se sentiu, tipo, enterrada com esses pedidos todos, com esses cascalhos? Alguém já se sentiu chegando no trabalho, repleto de energia, e saindo totalmente sem energia e sem esse senso que você realmente conseguiu entregar o planejado? Alguém já se sentiu assim? Por que que será que o medo de falar não é tão comum no secretariado? Vai escrevendo. Falta de organização dos gestores e da empresa, ok? Me sinto a verdadeira bombeira. Grande parte de vocês tem esse sentimento que está apagando incêndio o tempo todo? Vão escrevendo. Briefing incompleto. Como que é a comunicação? Como que é? Cada um tem, cada executivo tem estilos diferentes. Uns falam detalhadamente o que querem. A grande maioria parece que se comunica por telepatia, né? Tudo muito rápido, as mentes muito rápidas, e o que realmente comunicam é um ponto e você tem que desenhar todo o resto. Alguém sente assim? Nós temos que ter uma adaptabilidade muito grande e uma leitura, a autoleitura da gente e uma leitura dos executivos também. Porque a partir do que é dito e principalmente o que não é dito, nós temos que realmente poder desenvolver um planejamento. E muito diálogo, negociação, alinhamento, que não quer dizer que é muito tempo, pode ser 5 minutos, mas tem que se tornar um hábito. Como, dependendo do executivo, da cultura da empresa e do teu estilo, as estratégias são diferenciadas. Não existe uma estratégia 100% correta. Existe um leque de possibilidades e cada um vai escolhendo pelo seu próprio estilo, do que já tem de forte, do que precisa desenvolver e como esse mesh, essa construção dessa parceria com seu executivo. Ok, aqui, enfim, completo, aparece muito. Secretárias têm o rótulo de fazer tudo e resolver tudo de imediato. Milagre, né? Ela consegue fazer tudo, até os milagres. Aos olhos do outro, a culpa é nossa. Cada um tem aqui. Vocês estão se identificando aqui? Algumas coloca em ordem de prioridade e vai atendendo todas as demandas. Isso aqui é interessante. A gente tem que visualizar e vamos ver nos 4 quadrantes do tempo, tá? O quadrante número 1 é o quadrante do urgente e importante. O quadrante número 2 é importante, mas não necessariamente urgente. Por exemplo, nós temos 124 pessoas aqui nessa aula aberta. Vocês fizeram uma escolha deliberada de estar aqui, tiveram essa iniciativa, certo? Porque vocês acharam muito importante, tá?
Vocês não foram obrigadas a fazer isso. Vocês tiveram uma escolha deliberada. Isso está no quadrante número 2. Vocês estão investindo em um lifelong learning, um processo de desenvolvimento, certo? Um processo de network entre vocês para poder se preparar para os desafios de vocês. Isso é o quadrante número 2. É muito importante, mas não é urgente, e você teve essa iniciativa, proatividade e livre-arbítrio da escolha disso. Isso vai no planejamento, no fortalecimento de vocês, etc. Tá? Quadrante número 3 é o maior calcanhar de Aquiles de vocês, que é o quadrante que é urgente para os outros, mas não é importante para as metas de vocês. E são todos os pedregulhos, os cascalhos que todo mundo ao redor de você está jogando em você, que não necessariamente tem prioridade, não necessariamente está no teu escopo de trabalho, tá? Mas você recebe essas demandas. É humanamente impossível você atender a 100% das demandas, porque tem demandas que efetivamente são pedregulhos, cascalhos, e outros que são chamadas pedras grandes, que estão ligados à tua meta, a um planejamento, a teus principais stakeholders, teus principais executivos, a qual é a meta que você tem que entregar efetivamente, tá? Então, você sim pode tentar atender todas as demandas, mas a tendência, se você atender todas as demandas de todos os tipos e tamanhos, o que que você acha que a longo prazo ou até a médio prazo pode acontecer para vocês? Podem escrever? Quais vocês acham que seria a consequência se você atendesse absolutamente tudo e todos, todos os tipos de cascalhos, pedregulhos e pedras grandes? O que que você acha que seria, né, os prejuízos para você e para a tua própria marca dentro da organização? Escrevam o que que vocês acham. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vão escrevendo. E aqui tem vários que estão colocando que tem dificuldade de falar não, de colocar limites, né? E você tem que fazer escolhas até para decidir o que que você vai falar sim, o que que você vai falar não, né? E grande parte aqui faz o que é mais urgente, né? E não necessariamente o que é mais importante. O quadrante número 1 é urgente e importante. É exatamente o quadrante que você não pode riscar da tua vida, tá? Por exemplo, se o CEO do teu CEO está vindo da China e foi uma viagem, de repente, que não foi planejada, aí coloca, vocês parem tudo, agora esses, vocês vão agora focar nisso porque está chegando tal fulano e tudo. Então, isso é um momento de crise, de repente não planejado e tudo, mas é extremamente urgente pelo pela estratégia, pelo pedido veio do teu CEO, porque o outro CEO dele está vindo, etc, tal, certo? Então você tem que remodelar tudo que você tinha planejado já, feito um belíssimo planejamento, né? Do teu mês, da tua semana, do teu dia, você tem que parar e atender isso. Isso é urgente e importante também, tá? Mas, dependendo como for o pedido, pode ser urgente para outras pessoas, mas não necessariamente é importante para você atingir a tua meta de entrega. Aí isso cai para o quadrante número 3, que é importante para os outros, mas não necessariamente, desculpa, que é urgente para os outros, mas não necessariamente é importante dentro das metas planejadas e dentro do escopo de trabalho, que você define muito bem o que é, quais são as principais atividades, as secundárias, para que você distribua no planejamento estratégico do teu mês, da tua semana e depois cai para o diário, tá? Ok. O meu primeiro não foi libertador, ótimo. Sim, existe uma cultura do sim a qualquer preço e enlouquecia com prazos. Atualmente anoto tudo, priorizo meus gestores, diretores e o restante na medida do possível. Isso já é colocando o não fazendo escolhas, percebe? A pergunta que eu passei para vocês, já estou vendo várias respostas aqui. Entre elas, várias doenças da civilização, como burnout, como altos picos de ansiedade e vários outros, insônia com tantas preocupações,
bruxismo, ATM, etc., né? Existem várias doenças da civilização psicossomáticas que são criadas, geradas pela má qualidade de vida, da forma que você se relaciona, da forma que você fala sim ou não, da forma que você tem teu autocontrole, mas às vezes você segura tanto, porque não vai colocando esses limites, que chega um momento que acontece o quê? Igual a panela de pressão, pá, explode, tá? Então, existem várias doenças da civilização que são criadas exatamente pela dificuldade de você colocar limite, de você fazer escolhas deliberadas, tá? Vão escrevendo. Pode falar, querido. Ah, estava quieta até agora. Eu passei por isso no começo do ano, que estava super mal, não estou feliz, as meninas não me conhecem, mas assim, estou trabalhando, mas eu não estou feliz no meu trabalho, eu não consigo mostrar o que eu sou, eu não consigo mostrar a minha marca pessoal, eu não consigo ser estratégica lá na empresa, porque o CEO sempre fez assim, nasceu assim, sempre Gabriela. Elas também não vão saber o que é isso, né, Pepita? Mas tudo bem. Ele não quer mudar de jeito nenhum. E isso me levou a ficar doente, assim, no começo, finalzinho do ano, comecinho do ano, eu fiquei mal, 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 com resfriado, com não sei o quê, mas eu sabia exatamente o porquê. Porque eu falei, putz, eu preciso dar um basta, porque isso não vai acabar. Então, várias doenças vêm disso. Então, por isso que vocês têm que estar sempre atentas ao que vocês querem realmente. Eu, por exemplo, não quero mais estar lá e estou procurando outra coisa. É isso. Muito bom, Érica. E vamos compartilhar mesmo. Quais são efetivamente, que nós próprias criamos na nossa vida com essa dificuldade, né? De negociar, de delegar, de alinhar, de colocar limite, falar não, de querer falar sim, sim, sim para todos, e de abraçar e aceitar essa cultura de bombeiro, de superwoman e tudo. Ou seja, que prejuízos isso traz para a nossa saúde mental, física, emocional e relacional. De repente, a gente chega em casa estoura, porque ele segurou tanto, 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 estoura com as pessoas que são mais valorosas na nossa vida. Então, são perguntas muito importantes, tá? E sim, temos que buscar estratégias para poder lidar com isso, tá? Negociação, priorização, estamos colocando muitas coisas aqui. Muitas coisas. Aqui já estou vendo algumas que até colocaram também estratégias, né? Que vão utilizando. Eu analiso se o pedido está no meu escopo e plano de metas anual. Se não estiver, vai ter que esperar ou vou delegar. Afinal, sou cobrada pelo que está no meu escopo e metas, né? Incêndio só apago do meu gestor direto. E ainda assim, ele saberá outros temas vão ficar on hold, enquanto apago o incêndio dele. Muito legal, Luciana, muito legal. Depois você fala comigo no privado, hein, Luciana? Gostei muito aqui da tua estratégia aqui. Nós temos várias C-levels que seguem muito isso aqui também. Então, nós temos também empresas e culturas diferentes. Tem empresas que têm uma cultura muito grande de tudo extremamente acelerado, tipo como se fosse um trator, né? Passando em cima e tudo. Então, existe muitas coisas assim. Também uma cultura imediatista, com planejamento muito fraco, né? E organização também, tá? Como se tudo tivesse o mesmo peso. Mas, sem dúvida, deixa eu ver aqui. Ah, olha só, que interessante isso aqui. Nossa, a gente vai ter que ter outras aulas, viu, gente? Eu vou voltar para o mapa mental, porque senão depois meu pessoal vai puxar minha orelha e tudo. Só para finalizar, mas depois eu quero voltar aqui também, porque eu estou achando interessantíssimo isso. Eu tinha planejado de ir até um horário aqui, mas dependendo como for, a gente vai ter mais, porque tem coisas incríveis aqui. Hoje cheguei chorando em casa por causa da minha insegurança e falta de conhecimento e minha falta de organização. Me desesperei ao ver o acúmulo de demandas. Sinto que sou devagar, falo como estagiária. Muito bacana teu relato e tudo, tá? E o que eu amo nesses encontros que a gente tem, tá? E vamos ter outros encontros assim desse tipo e tudo. Paulinha, depois como você chama? Ah, e só para quem entrou depois, por favor, todos coloquem seu LinkedIn, tá? No chat. Todos coloquem seu LinkedIn para que todos vocês se conectem um para o outro. Porque tenham certeza, por exemplo, eu li,
fiz a leitura aqui de alguns que vocês claramente já veem que ou são C-level ou são senior e tudo, porque com certeza já passaram porque nossa colega aqui estagiária está relatando e já evoluíram, já buscaram as suas formas, as suas estratégias, já experimentaram, algumas coisas deram certo, outras deram errada, e foram aprenderam, foram se reinventando, evoluindo, etc. Mas a coisa mais incrível que eu adoro é juntar pessoas que estão iniciando. Só fecha o microfone, gente, só para não ter interferência, tá? Vocês juntar o pessoal que está começando, o pessoal que já está no caminho do secretariado há muito tempo, o pessoal se leva. Por quê? Tenho certeza que o pessoal que está iniciando tem muito para ensinar o pessoal C-level e senior, e vice-versa, tá? E nós já tivemos Pepita, a programas presenciais, onde tivemos pessoal recém-formado, até universitário, que eu achei muito interessante, que a grande maioria era já C-level, já senior e tudo, e foram com toda a audácia, curiosidade delas, e que eu achei incrível que o que elas trouxeram de ideias criativas novas, de curiosidade e até a motivação de que tem que estar começando, trouxeram esse frescor para o pessoal, alguns que já estavam meio cansadas e achavam que não tinham mais essa integração. Uau, é uma coisa extraordinária. Então, depois fala comigo no privado também, tá? Com quem eu acabei de ler e Soraya Nunes. Fala depois comigo no privado também, tá? Mas é muito bacana, muito bacana. E nós somos a ponte. Nós vamos fazer essa integração. Fala, Érica. ela falou que é estagiária, que às vezes acha que não vai dar conta de nada, né? E eu, já como uma sênior, também muitas vezes eles jogam tanta coisa em mim, eu falo assim, meu Deus, eu não vou dar conta, e aí dá vontade de chorar, você fala, puxa, não sei o que, não sei o que lá, mas eu falo, sempre no final dá certo, sabe? Eles pedem umas coisas assim de última hora, sabe? Tá tudo bem, tudo encaminhadinho, aí de última hora vem com um elefante branco, quero um elefante branco na sala na hora da apresentação. Aí você fica louco, onde vou achar um elefante branco e tal, mas assim, o importante, meninas, é vocês saberem, sempre no final dá certo, tá? A gente fica desesperada, a gente fica nervosa, mas a gente tem que manter a paz, manter a calma, a resiliência e saber, sempre dá certo no final. Para mim, a vida inteira, passei várias vezes por isso e graças a Deus, e com vocês vai ser a mesma coisa, sempre vai dar certo no final. Mas eles gostam de inventar história. Obrigado, Érica, obrigado. Meninas, eu vou voltar, e rapazes, né? Vamos com o Gabriel Vicente Ferreira aí, né? Eu tô gostando que cada vez mais está entrando secretários homens, né? E nos encontros e tudo. Pepita, tudo bem? Tudo, Gabriel. Seja bem-vindo. Muito bom. Você quer passar alguma mensagem para as meninas? Não, só dar boa noite mesmo, a dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais, né? Ano passado tive no FISEC, aprendi um pouquinho lá, e é isso. O foco, principalmente para outros colegas estagiários, essa é a graça de ser estagiário. Nós estamos para aprender e nada melhor quando você tem uma gestora, uma líder, enfim, uma secretária já experiente, com disponibilidade de sentar e te ensinar certinho, desde que você tenha o fundamental, que seria não, que é, né? O foco em progressão, em sempre evoluir, cada vez mais, e é o segredo da profissão, eu imagino, né? E é isso. Muito legal, Gabriel. E depois me lembra, Paulinha, para colocar também o lance do FISEC para eles, né? Que todos os nossos alunos, todos os participantes, sempre tem coisas especiais para o FISEC, né? Mas eu vou continuar aqui no chat. Eu vou voltar, porque eu já li aqui e tem coisas muito bacanas que eu quero aproveitar para fazer a ponte, tá? Mas deixa eu terminar logo esse, porque aí eu já fecho e aí a gente foca aqui na vida real. Só para vocês visualizarem, tá? Esse programa Método Se Leva, como eu falei, a gente construiu isso, co-criamos, né, com a nossa curadoria e as nossas conselheiras, as nossas líderes, as pesquisas aqui do Brasil e fora e tudo. Já estamos na quinta turma, né? Inclusive, ele foi, acho que foi o segundo, que Secretaria da Nova Era foi o primeiro que nós fizemos na plataforma online, quando reinventamos, né, a academia no primeiro ano da pandemia, né? E depois fomos criando todos os outros, né? E esse aqui realmente é o mais completo e tudo. E eu amo ele porque é um calcanhar de Aquiles, é de eterno. Então, sempre que eu vou tocando ele, eu não toco ele sozinho, eu sou, digamos, a criadora, né, do programa, a líder e tal, mas eu tenho as minhas convidadas especiais, que são, assim, secretárias se levam daqui do Brasil e de fora também, porque eu tenho várias brasileiras que moram fora e que atingiram, assim,
uma marca internacional muito bacana e que eu sempre convido para compartilhar, né, os cases de sucesso. Para mim, cases de sucesso não é porque tem sucesso o tempo inteiro, não. São as pessoas de sucesso, para mim, são as que compartilham os seus picos, as suas realizações, conquistas e os seus vales, os desafios, tudo que passaram para buscarmos, né, e para fazer a ponte de que estratégias elas foram aprendendo, se reinventando, para vocês pegarem carona, o que que tem a ver com o, a situação que vocês estão vivendo, o momento atual de vocês. Então, são pessoas interessantíssimas, além de, evidente, especialistas também nas áreas, né? Nas áreas da parte de gestão do tempo, produtividade, ferramentas, metodologias, né? A parte digital, etc., né? Então, esse programa, ele é um curso totalmente prático, e é baseado exatamente nesses três pilares, né? E para vencer a sobrecarga, o BAP, né? Base, ação e posicionamento, né? E é totalmente para o que a gente está conversando agora, né? E para quem realmente quer melhorar o desempenho profissional e trabalhamos muito o foco no C-Level, porque nós fazemos as entrevistas e pesquisas não só com a secretária C-Level, mas com os executivos C-Level, porque eles nos falam também, né, o que que eles estão buscando, os próprios desafios deles, e como nós juntamos muito as entrevistas, por exemplo, da secretária do presidente da IBM com o presidente da IBM, nós conseguimos entrevistar os dois para conseguir entender como que eles construíram essa parceria estratégica, criativa, sinérgica, com altíssimo grau de confiança. Então, a gente traz isso para compartilhar com vocês, né? Porque é a visão em conjunto, porque é uma parceria que a gente está buscando. Sem parceria, a gente não consegue atingir o que nós estamos buscando nesse método C-Level. Tá? Então, é evidente para quem sofre, né, com a sobrecarga do trabalho, alta demanda de tarefas, né, e tem o seu tempo consumido pelos outros, né? E vai permitindo ser vampirizado o tempo, a sua energia, a sua saúde. Se sente que está procrastinando suas metas de vida e não sabe como definir suas prioridades. Procrastinação é um estudo totalmente à parte. Tem coisas que me fascinam, na realidade, desafios me fascinam. Então, quando as coisas são muito desafiadoras, a gente entra em pesquisas maiores, entrevistando as pessoas e tudo, e traz isso, porque nós precisamos de histórias reais, né? E de formas, o que que as pessoas estão sofrendo, o que que elas estão fazendo, que estratégias estão utilizando, para que a gente faça a ponte, traga, e cada um faça uma escolha deliberada, o que que bate mais e o que que gostaria de colocar no seu plano de desenvolvimento, tá? E que quer dominar, evidente, a gestão do seu tempo, aumentar sua produtividade de forma prática e personalizada, porque para cada um é diferente, e deseja encontrar o equilíbrio entre a carreira, um secretariado e sua vida pessoal. Nós somos um ser humano único. Então, nós temos que focar em todos os nossos papéis. Tá? Alta produtividade, gestão do tempo, né? Equilíbrio de vida, está totalmente relacionado. Ninguém tem uma alta produtividade sem ter um equilíbrio de vida, das dimensões da saúde integral, tá? Porque você não vai ter a energia, não vai ter a saúde, né, necessária para lidar com esses desafios, tá? Então, esse método se leva, que vai começar agora em maio, né? Cada mês a gente tem um programa. Então, nós estamos finalizando o programa, esse mês de Move, que é focado a mulheres empreendedoras, e iniciamos eu acho que é a primeira segunda, eu acho que é toda segunda e quinta, se não me engano, o método se leva, que é o programa mais completo, porque ele tem 10 encontros online ao vivo. Então, o conteúdo do curso ele tem quatro módulos. O primeiro é construindo a marca extraordinária, que entra em toda a jornada de autoconhecimento para você conhecer quem você realmente é, a tua essência, a tua marca pessoal, profissional corporativa, né? Entra em todo o mundo do autoconhecimento, da inteligência emocional, interpessoal, entra em todo o mundo, né? E das suas virtudes, forças de caráter, talentos, as habilidades comportamentais, os comportamentos que você já tem, certo? E também os teus sabotadores para que você possa desenvolver estratégias de como lidar, né, com isso para que as forças das virtudes subam, cresçam, floresçam e os sabotadores fiquem pequenininhos, né? Que eles não sejam gigantes, né? Então a base é o primeiro passo para vencer a sobrecarga. Então ele é nosso terreno fértil
para poder aí sim entrar na trilha da produtividade extraordinária, que eu diria que é o módulo que a gente vai mais fundo, porque aí entra todos os estudos, as metodologias, né? Gestão do tempo, de produtividade, de foco, de escolhas, de falar sim, de falar não, das prioridades, da negociação, dos alinhamentos, os tipos de comunicação para você poder realmente negociar, né? Ele vai entrando num posicionamento, numa ação muito prática, eu diria, né? O foco é na ação prática do que efetivamente implementar no teu dia a dia. Então, entra toda a questão de metas, definição de metas, né? E definição dos teus valores, do teu propósito, da tua missão como profissional de secretariado, das estratégias de como você lidar com os 4 quadrantes do tempo de uma maneira inteligente e trabalhar, né? Toda essa questão das entregas, da definição do escopo do teu trabalho, das tuas entregas, dos teus papéis, né? E dos comportamentos chaves para poder lidar com a produtividade, tá? Para poder ter uma produtividade inteligente. O módulo 3 entra e na parte humana da liderança pessoal, como construir parcerias estratégicas com alto grau de confiança, com os executivos, com os seus pares, com as outras áreas, com o negócio, né? Entra profundamente em os 13 comportamentos, né? E das secretárias, os secretários altamente confiáveis, né? Dessa construção, dessa sinergia criativa com as suas lideranças, né? Com o negócio como um todo, né? E muita questão da gestão pessoal também, tudo relacionado, né, à parte da conexão humana, da comunicação, de como você fortalecer o teu círculo de influência dentro da organização, o teu posicionamento. E a conexão digital, todo mundo, toda a parte das diversas ferramentas, tecnologias, aplicativos de organização, aceleradores de produtividade, usados na prática, evidente, muita inteligência artificial, né? Que está sendo, né, o grande, né, a grande estrela, desde que ela trabalhe a nosso favor, né? A tecnologia trabalhando a nosso favor, né? Esse é o terceiro módulo. E o quarto entra toda a parte do equilíbrio da vida pessoal e profissional, porque sem esse equilíbrio você não atinge a alta produtividade. Os ladrões do tempo, a procrastinação, o que rouba a tua energia, o teu tempo, enfraquece você, a tua saúde integral, né? Formas de renovar a energia, bons hábitos, né? Muito ligado à ciência da psicologia positiva, à ciência da felicidade, como você inserir estrategicamente no teu dia a dia e no teu planejamento semanal. O planejamento, né, são dos 7 dias, né? Claro, um mês, mais os 7 dias para que você tenha a bússola do tempo que engloba os diversos papéis, os teus profissionais e o teu pessoal. Porque se você não trabalhar todos os papéis mais importantes, também tem que fazer escolha deliberada. Os papéis mais importantes, com as pedras grandes mais importantes da tua entrega, porque se alguma coisa for ficar de fora, que seja o pedregulho, os cascalhos, mas jamais as pedras grandes, para você ter esse sentimento, essa sensação de realmente eu atingi o planejado, que eu fiz escolha, as minhas metas pessoais e profissionais, percebe? Então, isso gera uma satisfação, uma felicidade muito grande, tá? Então, quarto módulo, a gente vai mergulhar, né, dentro desse equilíbrio, né? E o formato são 10 encontros ao vivo, com duração de 2 horas, das 19h30 às 21h30, que é 21h30. E vai iniciar. Opa, aqui eu esqueci de trocar aqui. Eu vou mostrar para vocês o outro. Vai iniciar em maio, sempre segunda e quinta, e finaliza em junho, tá? Temos o site que vamos colocar aí para que vocês possam visualizar ele todo. Paulinha, você tem o site? Se tiver, coloca do Método Se Levo, da página Método Se Levo, tá? Porque aí já tem todas as datas certinhas, que começa na primeira segunda-feira de maio. E no formato, eu estou liderando isso, mas eu tenho muitos convidados especiais, professores, especialistas, profissionais de secretariado, se levam para discutir todos esses temas e principalmente compartilhar suas histórias, compartilhar suas experiências concretas, cases mesmo, né, de sucesso, de picos, de vales, para tornar tudo muito concreto. Tá? Então, temos todos os exercícios práticos, apostilas, slides, e-books, temos cadernos de exercício, porque todas as semanas tem exercícios para fazer, tá? E além disso, no final do programa, vocês vão estar recebendo, na realidade, durante o programa, a metodologia SMART,
para que vocês façam o projeto, né, pessoal e profissional de desenvolvimento com essa metodologia, que para mim é uma das melhores, mais simples, objetivas, para que vocês possam ter realmente um plano de ação de desenvolvimento pessoal e profissional, ok? E, evidente, tudo é gravado para que vocês tenham acesso por um ano desse material, tá? E vamos ter muitos bônus, aulas, palestras e painéis gravados também, porque temos 10 encontros ao vivo, mas o material é muito, muito vasto. Então, eu escolho deliberadamente o que tem de melhor de palestras, painéis, essas entrevistas, por exemplo, que eu fiz com o presidente, com sua assistente executiva, Cilevo, etc., para que vocês possam ter isso como um guideline, como um grande guia, né? Para que inspire vocês dentro do próprio projeto de desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, nós temos, né, o preço em si, né, o preço em si desse programa, evidente, é diferenciado agora, né, e o nosso objetivo é exatamente sair dessa sensação, desse sentimento de estar sendo enterrada viva pelo excesso de demandas, né? Então, para que a gente possa efetivamente elevar a nossa qualidade de vida, um tempo de qualidade com as pessoas que realmente importam, e nos posicionar de uma forma autêntica e conseguir impor limites com tranquilidade, com segurança, né? Com uma autoconfiança melhor, e isso só acontece na prática, tá? Então, assim, para que a gente possa tomar decisões e escolhas com base nas tuas metas e o que realmente for melhor para você e para teus executivos e stakeholders, tá? E, evidente, o nosso grande foco é o nosso crescimento tanto pessoal quanto profissional, para aumentar nossas entregas, o nosso desempenho e nós ficarmos mais felizes com o nosso performance, mas aliado ao nosso comportamento, que vai ser o nosso grande guia, tá? Então, esse programa, ele custa 1.650, tá? Ele custa isso, tá no site, mas nós vamos estar fazendo com 20% de desconto, ele vai sair por 1.320 e sendo que pela primeira vez vamos parcelar em 5 vezes sem juros de R$ 264, tá? Então, esse aqui é a condição. Eu vou pedir para a Paulinha colocar o site para que vocês possam ver o site, para que vocês possam analisar profundamente isso, para ver se está no tempo de vocês quererem participar dessa jornada. É uma jornada. O Método Se Level é uma jornada, não é um curso, não, é uma jornada de desenvolvimento Se Level, tá? Então, nós temos essa condição especial, tá? Novamente, em 5 vezes de 264, né? E lembrando, em tudo que vocês adquirem, vocês, na realidade, têm 7 dias para poder desistir, se vocês quiserem, né? Mas é evidente, quem adquirir, a gente espera que não desista, porque para vocês iniciarem esse processo que é fantástico, tá? Então, dito isso, deixa eu só sair aqui. Dito isso, opa, eu, vocês conseguem me ver ou, opa, será que caiu? Sim, Pepita, conseguimos te ver. Ah, vocês estão me vendo? Então eu não sei por que que entrou aqui para mim. Vocês não estão vendo minha tela mais, certo? Exato, você cessou a transmissão de tela. Ah, então. Ah, agora eu voltei. Consigo ver vocês agora. Maravilha. Maravilha. Então, o site do evento, que eu acho que a Paulinha colocou aí, o site do evento, Paulinha, colocou? Sim, Dani já colocou já. E no grupo também. Maravilha, maravilha. Então, o site do evento desse programa Se Level, ele está muito completo, tá? Então, eu gostaria de convidar que todos entrem no site do evento, tá? Vocês conseguem visualizar? Esse é o site que vocês vão entrar, do método Se Level. Consegue visualizar? Sim, perfeitamente. Maravilha. E ele é muito legal porque ele tem tudo, tudo que eu coloquei, o que que vocês vão aprender, né? Os objetivos, né? E a jornada. Tem os 4 módulos, tá? Ah, agora a agenda está correta aqui. São 10 aulas ao vivo, começando dia 5 de maio. Então, toda segunda e quinta, das 19h30 às 21h30, e 2 e 5 de junho, tá? Então, são 10 aulas ao vivo e vocês podem fazer o download do programa completo aqui, tá? E vocês vão ter acesso à série de aulas, toques e painéis gravados
pós as 10 aulas ao vivo, porque eu quero que vocês foquem nas 10 aulas ao vivo, que a gente vai ter muito caderno de exercícios práticos, para que vocês possam, no final do programa, desenvolver o projeto individual de desenvolvimento para vocês, tá? Então, aqui diz tudo o que ele cobre, etc. E aqui vocês podem estar entrando diretamente nos 20% de desconto, que é o presente da Páscoa, evidente, né? Tá? Então, isso aqui seria legal que vocês pudessem acessar, tá?